Está chegando a hora, senhoras e senhores, meninos e meninas, um beijo na bola da última edição da Liga dos Campeões, da final, né, de Wembley, porque agora o que passou, passou. Então vem com a gente, porque teremos a partir desta quinta-feira uma nova Champions. Essa é a grande realidade. E não é porque eu estou vendendo a competição, porque a gente transmite no Brasil, porque eu trabalho com isso. Não. A promessa da UEFA é realmente termos uma Champions pegada, muito mais forte, muito mais atrativa do início ao fim. E por isso a mudança de formato que está gerando muita dúvida na cabeça da galera e que aos poucos a gente vai se acostumando. Mas é muito importante, nesta quinta-feira, a partir do 12h30, na TNT e na Max, vocês acompanharem o sorteio, para começar a se familiarizar, obviamente, com essa nova roupagem da maior competição de clubes do mundo, e depois para não ter aquelas surpresinhas, né? Nossa, tá tão diferente? Tá, muito diferente. E aqui nesse vídeo a gente vai tentar fazer o seguinte, mostrar um pouquinho de forma didática o que vai realmente mudar, analisar a vida dos times alemães e também das equipes portuguesas, e não só, né, mas focado mais nisso, e prever um pouco o futuro. Quantos pontos serão necessários para uma classificação nesta nova fase da Liga dos Campeões? A fase de liga, né? Fase de grupos fica no passado e a partir de amanhã teremos uma tabela, né, estilo campeonatos nacionais, para essa primeira fase da Champions. Então é o seguinte, chegou aqui, gostou do vídeo? No final deixa um like, quero comentários, vocês estão ansiosos? Eu estou muito ansioso, e aí eu vou explicar por quê. Primeiro porque eu quero ver os confrontos, né? Eu adoro futebol europeu, eu amo futebol europeu, então eu quero ver o que vai acontecer a partir de agora. Segundo que a minha vida está em jogo, literalmente, né? Porque aí eu vou descobrir um pouco do que vai ser o meu caminho, para onde eu vou viajar, e todos os correspondentes da TNT passam pela mesma coisa. Mas, se você quiser deixar um comentário aí para essa nova Liga dos Campeões, deixa aqui e se inscreve no canal. Vamos lá, primeiro de tudo, eu roubei lá do Melhor Futebol do Mundo, aliás, teremos Melhor Futebol do Mundo amanhã depois do sorteio no YouTube da TNT, então já deixa anotado aí, porque esse Melhor Futebol do Mundo é muito interessante, com a presença de todos os correspondentes, enfim, para a gente fazer análise. Mas eu roubei um pouquinho do que a gente discutiu e debateu hoje no Melhor Futebol do Mundo para passar aqui para vocês, para que a gente tenha um entendimento melhor, tá? E então é o seguinte, novo formato da Champions, ó, de 32 equipes, imediatamente já subimos para 36 times. No lugar da fase de grupos, teremos uma fase de liga com 36 equipes numa grande tabela de pontos corridos, né? Vai ficar esse o formato a partir de agora desta primeira fase da Liga dos Campeões. Os 8 primeiros classificados vão direto para as oitavas. Do 9º ao 24º, os times vão se enfrentar em playoffs, valendo as 8 vagas restantes para as oitavas de final. Importante ressaltar, do 25º ao 36º, os times estão eliminados de todas as competições europeias. Era um pedido dos times que jogavam a Europa League, a Conference, enfim, times mais fracos que não enfrentassem mais as equipes que caíam da Liga dos Campeões, porque ficava realmente desequilibrado. Então, a partir de agora, se você foi eliminado da Champions já nessa fase de liga, você está fora de todas as competições europeias. Serão 8 jogos para cada clube na fase de liga, contra 8 adversários diferentes. 4 jogos em casa, 4 jogos fora. E para isso teremos mais 4 semanas de jogos, né? 2 na fase de liga e 2 nos playoffs antes das oitavas de final. Não se assustem, porque em setembro, né, meados do dia 15 ali, nós teremos 3 dias seguidos, terça, quarta e quinta, de Liga dos Campeões, exatamente para cumprir o protocolo de jogos, né? Mais jogos, mais desafios, muito mais rivalidade e muito mais qualidade e necessidade de vitória. Essas são as propostas. E aí vamos ao sorteio, porque ele vai ser muito diferente do que a gente está acostumado, tá? Nós teremos 4 potes com 9 equipes em cada um deles. Os potes
serão definidos pelos coeficientes, daqui a pouco eu falo mais deles, né? Ou seja, quem tem mais pontuação no coeficiente da UEFA. Cada time enfrenta 2 adversários de cada pote, atenção nisso. Times do mesmo país não se enfrentam nessa primeira fase de liga, ou seja, o Sporting não pode pegar o Benfica, o Borussia Dortmund não pode pegar o Bayern de Munique. Um time só pode pegar, no máximo, 2 times de uma mesma nacionalidade, tá? Ou seja, se o Benfica for encarar 2 times da Premier League, o Liverpool e o Manchester City, não vai poder pegar um terceiro. E o sorteio, aí é que está o pulo do gato. Teremos todas as bolinhas sendo retiradas ali daquelas tigelas e a cada bolinha que vai saindo um software altamente tecnológico, inclusive são 3, né? Um para fazer o sorteio e outros 2 para fiscalizar. Eles indicarão para os clubes quais serão os adversários, primeiro do pote 1, pote 2, pote 3, pote 4, obviamente que depois a coisa vai já se cruzando naturalmente, mas tem essas restrições. Olhando para os potes, eu estou gravando, ainda está rolando os playoffs, mas agora já está tudo definido, tá? Mas vou colocar aí na tela para vocês. No pote 1 e o pote 2 já temos tudo certinho. Real Madrid no pote 1, Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Liverpool, Internacional e Borussia Dortmund, Leipzig e Barcelona. Reparem, 3 times alemães, Bayern, Borussia e Leipzig, por conta do coeficiente da UEFA. No pote 2, mais um alemão, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Clube Bruges, Shakhtar e Milan. E no pote 3, nós temos Feyenoord, Sporting, outro português, né? PSV, Celtic, Young Boys, RB Salzburg, e aí tem que ver, né, os outros restantes que vão sair desta classificação que eu falei aí dos playoffs. E no pote 4, mais importante para nós aqui na nossa análise, o Stuttgart está lá, o Mônaco, o Aston Villa, que vai ser o bicho-papão do pote 4, Bolonha, Girona, Sturm Graz, o Brest e também os outros que eu disse aí que precisam se classificar. Dito isso, pontos interessantes aqui. Primeiro, o sorteio acontece quinta-feira, só que a UEFA só divulgará os jogos, ou seja, as datas, os horários, a partir de sábado, né? A sequência e tal. Por quê? Porque a UEFA tem que se organizar ali bonitinho para não ter jogos do time da mesma cidade, enfim, no mesmo dia, no mesmo horário. Então tudo isso vai ser organizado depois e sábado a gente vai saber essa tabela de jogos, né? Vamos colocar dessa forma. Outro ponto importante, a última rodada desta fase de liga vai valer muito para todo mundo. Então os caras vão jogar no mesmo dia e no mesmo horário. Todos os jogos serão feitos no mesmo dia e no mesmo horário nessa última rodada da fase de liga, né? E por que vão fazer isso? Porque vão ter vários microduelos buscando alguma coisa. E isso vai tornar também a competição mais interessante. Você não tem aquela fase de grupos, né, onde tem time classificado já com 3 jogos, né? Sempre o time vai querer buscar uma posição mais interessante e vantajosa na tabela. Alguns vão buscar a vaga na 8ª colocação para ir direto e não passar para o playoffs, outros vão buscar a vaga no playoff, outros vão querer ficar entre a 9ª e a 15ª colocação para se dar melhor nos duelos dos playoffs. Os duelos dos playoffs terão sorteio depois que terminar a fase de liga para termos as definições, mas também teremos briga para time que está ali na 26ª, 27ª colocação, tentar beliscar uma vaga na 24ª. Então a gente vai ter um nível de competitividade, de interesse muito maior do que propriamente era o sistema da fase de grupos. E também o nível dos duelos, né? A gente não pode deixar de lado. Porque, por exemplo, o Bayern de Munique no pote 1 vai pegar 2 times do pote 1, 2 do pote 2, 2 do pote 3 e 2 do pote 4. Óbvio, com aquelas restrições que eu já mencionei, né? Então a gente pode ter um Bayern de Munique e Real Madrid já na fase de grupos, um Real Madrid e Manchester City. Fase de grupos não, fase de liga. Vai ser difícil acostumar a falar isso. Podemos ter, para os portugueses, né, algumas pedreiras pela frente. Inclusive eu estava conversando com algumas pessoas do Benfica
E o pessoal está meio preocupado, porque era mais fácil, de repente, uma fase de grupos para você tentar beliscar ali uma segunda vaga, e geralmente você podia ser até uma segunda força, dependendo do pote. Agora já não. Agora vai misturar tudo e muitos duelos difíceis, o que é muito bom para o público, né? Já na primeira fase. E daí, uma outra parada mais importante também. A nota de corte, segundo a UEFA, né, a projeção matemática da UEFA, nota de corte é a pontuação mínima que um time tem que fazer para atingir os playoffs da Liga dos Campeões, está na casa dos 7 pontos. 7, 8 pontos você já consegue ali se garantir nos playoffs. Ou seja, com 12 pontos, muito provavelmente você se classifique entre os 8 primeiros. 12 pontos, 4 vitórias, basicamente em 8 jogos. Pô, Quesada, não é tão difícil. Depende dos seus adversários, obviamente. E 7 pontos, basicamente, 3 vitórias. Vai você chegar a 9 pontos, você já se garante ali nos playoffs. Vamos ver depois, né, com a formatação. Isso depende muito dos resultados, dos confrontos e tal. Mas, basicamente, essas são as contas que a UEFA deixa no ar. No final, né, consultando vários jornalistas, ouvindo também muita gente sobre esse novo formato, tá todo mundo à espera do que vai acontecer. O Ancelotti hoje deu uma entrevista falando que só vai descobrir quando jogar se ela vai ser ou não mais interessante. Mas a ideia da UEFA é fazer um torneio muito mais competitivo e é isso que a gente está à espera. Para espantar de vez os tais fantasmas da Superliga e para que a Liga dos Campeões continue sendo extremamente atrativa, né? E acho que vai ser. E acho realmente que vai ser, porque nós vamos ter um pega pra capar, como se diz na gíria, desde o minuto 1 da Liga dos Campeões, com grandes jogos. E é isso que eu espero, tá? Isso é que eu espero. Senhoras e senhores, convite para vocês, então, 12h30, a partir deste horário, na TNT e na Max, teremos o grande sorteio da Liga dos Campeões. Vai ter a presença do nosso casting no Brasil, André Henning, Vitor Sérgio Rodrigues, Tainá, Espinosa, eu vou estar presente, todos os correspondentes, o Beckler está lá em Mônaco para cobrir o sorteio, enfim, cara, é imperdível e vou deixar aqui o convite para vocês, tá bom? E vamos ficar de olho nos alemães, né? Especialmente nos Tugas e nos alemães para essa nova fase, novo momento da Liga dos Campeões.